Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas remotas. Estou gravando esta aula para as turmas do primeiro ano D, nosso conteúdo de literatura, a aula 10, da dia 25 ao dia 29, ok? Espero que vocês estejam com o livro, para vocês poderem acompanhar esta aula. Na outra semana nós estudamos os gêneros literários 1, onde vimos a parte épica e o gênero épico e o gênero dramático. E dentro desses dois tópicos, desses dois gêneros, o épico e o dramático, nós fizemos referência ao lírico, ao eu lírico, que é o estudo do poema, que é a aula dessa semana que nós vamos estudar na página 33, ok? A aula de hoje é um pouco extensa, mas eu vou fazer o possível para resumir, ser muito objetivo. Bem, o nosso livro, pessoal, na página 33, que inicia, na página 34, vocês podem acompanhar aí, vai falar sobre o gênero lírico, né? E tem a expressão do eu. Né? Na página 35 nós temos poema é literatura, ele faz um questionamento, o que é amor, os versos a seguir foram escritos do século XVI por Camões, poeta português, que será estudado ainda neste volume, e são uma tentativa de responder essa pergunta bastante complexa. Aí ele pede para você fazer essa leitura, se possível em voz alta, né? Ele faz esse questionamento, o que é o amor. Aí, pessoal, nós temos esse poema, né, de Camões, né? Vocês podem ler. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é uma dor que desatina sem doer. Vocês podem ler, né? Muito bom esse poema de Camões, okay? Ele tenta responder a pergunta, o que é amor? As pessoas às vezes acabam ficando, né, desiludido por não encontrar, não conseguir compreender. Vamos lá. Mas o que nos interessa dessa aula, pessoal, é sobre o eu lírico. É isso que nós queremos identificar. O que é o professor? O que é o eu lírico? Vamos nós. Todo poema, pessoal, tem uma voz, tem uma voz que a gente escuta do poema. Não é a voz do autor, né? A voz do próprio poema. Essa voz, né, é que nós vamos chamar de eu lírico. O eu lírico, também chamado de sujeito lírico, é o eu poético. Diferente do autor do texto, que é uma pessoa real, é uma entidade fictícia, que pode ser feminino ou masculino, uma criação do poeta, que faz o papel de narrador ou enunciador do poema. Em outros termos, o eu lírico representa a voz da poesia, ok? Então, o eu lírico não é o autor da poesia, mas é aquela voz, aquele personagem fictício, ou que está narrando, ou está anunciando esta poesia, este poema. Okay? Aí nós vamos ter aí a poesia lírica, poesia épica e a poesia dramática, né? Com relação às características do poema, nós temos os versos e a estrofe. Aí conta-se, né, a quantidade de versos, né? Se tem um verso, 2, 3, 4, 10 versos. E aí nós temos uma característica muito comum, que é o soneto, que é um poema composto de 14 versos. Okay? Nesse poema de Camões aqui, nós temos cada verso é cada linha, ok? E cada composição, cada estrutura, né, desse poema, nós vamos chamar como sendo uma estrofe. Um conjunto de versos, nós vamos chamar como sendo uma estrofe. E cada linha, né, desse poema nós vamos chamar de verso, ok? Nosso exemplo aqui que nós temos um
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos, né, nesse poema aqui. Nesse aqui de baixo, que eu coloquei, tem um exemplo bem dividido. Olha aí. Nós temos 14 versos, né? É dividido em dois quartetos, né? Cada estrofe dessa contém 4 versos, e 2 tercetos, né? Que cada estrofe tem 3 versos, né? Essa estrutura nós damos o nome como sendo um soneto. É uma estrutura firme, né? Uma estrutura fixa, né? Do poema, da poesia. Tá ótimo? Vamos nós. Com relação também à característica do poema, nós vamos ter a rima, o ritmo e a métrica. Com relação ao ritmo, é o efeito resultante da distribuição alternada das sílabas fracas, sílabas átonas, e as sílabas fortes, que são as sílabas tônicas, né? Então, conforme essa alternância de sílaba fraca e sílaba forte, nós vamos dar o ritmo, né, a melodia do nosso poema, né? Com relação à metrificação, é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Que aí também eu vou apresentar a vocês nessa aula, que é a forma utilizada na poética para medição de versos, sendo, portanto, um estudo dessa medida, né? A metrificação é o estudo dos versos. Okay? Professor, e como se dá isso? Né? É feita mediante a escansão. Vocês vão já ver o que significa isso. Que consiste na contagem dos sons e dos versos a partir da elevação do ritmo ou da tonicidade das palavras. E uma vez que a poesia teria originalmente a função de ser cantada, esses fatores desempenhavam particular importância, visto que os efeitos desejados eram obtidos através das regularidades dos versos, bem como das rimas. Okay? Aí nesse estudo de metrificação, pessoal, da métrica, nós vamos ter as sílabas literárias, que vamos chamar de sílabas poéticas, e as sílabas gramaticais, que é as sílabas que a gente conhece, né? A gente vai separar a sílaba de uma palavra, ela vai ser a sílaba gramatical. Se nós vamos separar as sílabas de um poema, as sílabas literárias, vamos chamar de sílabas poéticas, né? Aqui eu coloquei o exemplo para vocês verem a diferença entre a sílaba gramatical e a sílaba literária, que a gente também chama de sílaba poética, ok? Há duas regras que diferenciam nas sílabas literárias. Contar somente até a última sílaba tônica de cada verso. Okay? Então eu vou ter um verso e dentro desse verso a última palavra eu vou contar como sendo a última sílaba que eu vou contar. Isso sendo a sílaba poética, né? Já na sílaba gramatical a gente conta todas as sílabas, né? E a outra regra é unir sílabas quando houver um som fraco e forte ou vice-versa. Quando numa sílaba eu tenho uma sílaba fraca e uma sílaba forte, eu vou juntar essas duas sílabas dando apenas um som. O exemplo aí que a gente precisamos ter a percepção apenas do som, da melodia que está sendo emitido no momento da produção, no momento da leitura desse poema. Okay? Aí eu trouxe esse exemplo aí para vocês. O poeta é um fingidor. Né? Observe que o poeta é um fingidor, ela possui 9 sílabas gramaticais. Ó, o poeta é um fingidor. Okay? 9 sílabas gramaticais. Já as sílabas poéticas, sílabas literárias, a gente vai contar apenas 7. O poé. O como ele tem um som mais fraco, ele vai se juntar à sílaba mais forte, que é o pó, e vai virar apenas uma sílaba poética, uma sílaba literária. O tá se junta, que é mais fraco, vai juntar com o e aí vai contar até a última sílaba, que no caso de fingidor, a sílaba tônica é o do, é a última sílaba. Nós temos... Não abriu. Não, outro exemplo aí. Finge tão completamente. Finge tão completamente qual
Não vai abrir. Pronto, melhorou a imagem. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor de que deveras sente, ok? Aí nós temos o exemplo aí da separação gramatical e a sílaba, as sílabas poéticas. Observe que completamente a sílaba tônica é o mente. Então, nesse caso, eu vou contar até o men. Da mesma forma que deveras sente, a sílaba tônica de sente é o sem. Então, eu vou contar até a última sílaba tônica, ok? E por fim, a rima, que são as semelhanças sonoras entre as terminações das palavras, né? Cada palavra, ela termina, tem uma terminação, termina com O, termina com A, tem um som. E essa semelhança nesse final de cada verso, aí nós vamos denominar, dar o nome como sendo a nossa rima, ok? A aula ficou um pouco extensa, pessoal, porque o conteúdo a gente precisava trabalhar muito em sala de aula, ok? Para a gente poder aprofundar um pouco mais, tanto na parte dos versos das estrofes, ok? A questão do soneto, a quantidade de versos, 14 versos, e nessa estrutura, 2 quartetos e 2 tercetos, formando 14 versos, como tendo a característica como sendo o soneto, ok? E aí, também a parte da metrificação, né? Que é a questão das sílabas poéticas e sílabas gramaticais. Tem um exemplo aí, relembrando, contar apenas a sílaba tônica, a última sílaba tônica, e unir a sílaba fraca com a sílaba forte para a gente poder ter a melodia, a sonoridade a gente possa contar, ok? Para a atividade dessa aula, nós vamos fazer na página 37, né? Aí nós temos aí um texto do item 1, 2 e 3, e na página 37 e 38, o item do 1 ao 4, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Vocês fiquem à vontade para vocês pesquisarem outros textos de apoio, principalmente nessa parte da metrificação, a questão da contagem das sílabas poéticas, ok? Para que vocês possam exercitar um pouco mais. Um forte abraço, estarei disponibilizando essa aula nas mídias, na nossa plataforma, no Google Sala de Aula, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Forte abraço e até a próxima.